Então, caso eu tenha mais uma linha no meu eixo transversal, e eu vou apresentar aqui para vocês esse outro arquivo, que é o Align Content. Nós vamos usar uma propriedade chamada Align Content para isso. Aí no CSS também, nós vamos abrir aqui o Align Content. E vamos lá nos exemplos, né, apresentar o Align Content. Então veja, neste caso, o que nós temos aqui? Eu coloquei mais divs com mais texto sendo apresentado num container com stretch, ou seja, ele é um display flex, com um flex wrap automático, né? Eu poderia aqui ter colocado já um flex flow, se eu quisesse, mas é que eu vou querer às vezes usar linha, às vezes usar coluna. Então, por padrão, nesse container sempre vou fazer uma quebra de linha. Os itens estão crescendo, se sobrar espaço, eles vão crescer e vão ocupar todo o espaço na linha principal, né? No eixo principal, na linha ou na coluna. Então, por padrão, eu estou usando um align content igual a stretch. Então, veja só o que está acontecendo aqui. Eu precisei colocar 8 elementos. Ele vai colocar o primeiro, segundo, terceiro. Aqui é uma palavra só, né? Então, não tem espaço. Então, ele teve que esticar, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Veja aqui, ele não é uma grade. Então, ele colocou os elementos conforme foi necessário, né? É diferente de uma grade que nós vamos ver depois no CSS Grid. Neste caso aqui, ele foi colocando os elementos ali dentro. Então, fez dessa forma. Agora, eu poderia também trabalhar e aí esticou o que foi necessário esticar, né? Se sobrou espaço. Agora, num outro exemplo que eu tenho, eu posso trabalhar o meu container com um flex start. E daí, neste caso, estou usando o meu align content como flex start. Então, veja, não é na mesma linha, em todas as linhas que estão feitas, ela está colocando todas elas lá para cima. Tá empurrando todo mundo para cima. E aí, já nesse caso, já não está mais esticando aqui, né? Não é mais stretch, ó, veja. A largura ele está esticando, porque tem um flex igual a 1, né? Mas na altura, antes ele estava esticando, porque ele estava colocando os elementos ali dentro e tinha o padrão stretch, que também estica no eixo transversal. Mas neste caso não está mais, ele está colocando tudo para cima. Então ele ocupa o espaço que é necessário e o que sobrou, né, ele vai deixar vazio. Também, da mesma forma, eu posso dar um align content com um flex end, né? Então, da mesma forma, posso centralizar, o espaço entra, o espaço ao redor. Então, as mesmas propriedades que nós já vimos com o justify content e também com o align items. São os exemplos que nós temos para poder trabalhar aqui com o alinhamento dos itens. Isso significa o alinhamento no eixo transversal para quando eu tenho mais que uma linha. Então, são as outras linhas a mais. Se eu estivesse trabalhando com coluna, né, ia funcionar de uma forma bem parecida. Pode quebrar um pouco aqui, eu vou colocar o segundo elemento como coluna, né? Segundo elemento como coluna. Eu não tenho essa classe definida, então vou colocar aqui um column, né, e vou colocar o meu flex direction como column, né? Se eu tivesse aqui no meu segundo exemplo como coluna, né, então veja, ele ia colocar o primeiro, o segundo, ele ia colocar tudo na coluna para fazer caber os elementos. Ia colocar aqui no lado outro elemento. Veja que não, neste caso aqui não cabe, né? Porque essa terceira palavra ela é muito grande, ela ocupou um espaço e não tinha jeito aqui dessa outra também caber aqui dentro. Teria que aumentar um pouquinho o tamanho da div ou diminuir o tamanho desse elemento aqui, né? Ou, bom, usar outros recursos aqui para que ele não cresça dessa forma, né? Então, poderia fazer dessa forma também. Mas só que eu quero mostrar para você que neste caso aqui, então, o que ele está fazendo é trabalhando agora os elementos em forma de coluna, né? Para poder apresentar ele para nós. Não vou tirar essa coluna daqui, vou deixar os elementos da mesma forma com todos os exemplos em forma de display na linha, né? O flex direction na linha. Então é isso. Com esses exemplos, nós vimos os principais recursos agora do display flex, né? Nós podemos, caso você tenha interesse, você pode tanto aqui dar uma olhada nos outros exemplos, né, que podem ser utilizados, né, outros exemplos que nós temos aqui, né, ou aqui nesse guia do Origamid tem alguns outros exemplos de como usar melhor, de como usar de uma forma diferente o Flex Grow, o Basis, o Shrink, né. Tem essa ideia do Order também, que eu posso colocar a ordem que eu quero que apresente um elemento, né, por padrão ele coloca a forma que nós estamos criando as divs, mas eu também posso mudar a ordem, né? Mostrar um outro div antes, né? Um outro elemento ali dentro antes. Eu posso, por algum motivo, querer utilizar isso também. Então, é uma forma de eu poder ordenar os elementos. Bom, é isso. É um conjunto de vídeos que eu quis apresentar para vocês.
de como utilizar bem o recurso do Flexbox.